Dando continuidade, então, o livro Missionário da Luz, capítulo 7, Socorro Espiritual, acidentado pelos próprios pensamentos. E, com isso, nós podemos entender que existe um personagem central nesse capítulo chamado Antônio. Antônio tem em torno de 70 anos de idade, se encontra ainda na nossa dimensão física, mas ele está para desencarnar. E naquela situação, o nosso Antônio, que é o personagem que está doente, ele sai um pouco do corpo e está desdobrado, porque ao deitar, ele começou a pensar sobre a vida, vários pensamentos inferiores. E esses pensamentos inferiores estavam atingindo a saúde mental dele. Estava até criando, esses pensamentos estavam criando acidentes emocionais e até orgânicos. Meus amigos, minhas amigas, os pensamentos negativos, os pensamentos contrários à harmonização, à harmonia do bem, esses pensamentos podem criar acidentes em nossos organismos, seja o organismo perispírito, no perispírito, ou seja o organismo no próprio corpo físico. E o Antônio, ele estava ainda encarnado, estava desdobrado, não conseguia voltar para o corpo, porque esses pensamentos criaram este ambiente mental. E, em um dado momento, a mãe dele, Justina, conversa com o mentor Alexandre no mundo espiritual, e André Luiz acompanhando tudo. A Justina chega: irmão Alexandre, meu filho está para desencarnar, e não deveria desencarnar desde já, porque ele precisa resolver algumas questões. Mas ele está pensando de forma tão negativa que ele criou um acidente no seu organismo físico. Então, primeira lição: cuidado com os pensamentos sombrios. Podem acarretar problemas sérios em nossos organismos perispirituais e organismos físicos. E, diante disso, o nosso mentor Alexandre, ele consegue, através de uma concentração mental, telepatia, convocar e evocar o Francisco, que é uma legião de espíritos do bem, todos eles originários da colônia espiritual Nosso Lar, que resolvem ajudar o Antônio, que ele não pode desencarnar, ele tem que auxiliar ainda os seus entes queridos. E a pedido da sua mãe, que já desencarnou, a Justina, está ali intermediando no mundo espiritual, a fim de auxiliar seu filho. E o nosso Alexandre pediu auxílio ao Francisco, por telepatia. Francisco se apresenta com um grupo de espíritos, originários do Nosso Lar, começam a dar um passe magnético no Antônio. E o nosso Alexandre, conversando com o Francisco, pede auxílio do médium Afonso, que está ainda encarnado, mas estão numa madrugada, e o Afonso está desdobrado, que é um grande médium. E eles conseguem trazer o Afonso, que é um grande médium, e coloca as mãos do Afonso, desdobrado, ainda está encarnado, coloca as mãos do Afonso sobre a cabeça do Antônio e faz uma transfusão magnética. É um super passe a ponto do Antônio voltar para o corpo. E, ao voltar para o corpo, ele consegue restabelecer a sua saúde. E o Alexandre diz para a Justina, a mãe dele, que ele terá mais 5 meses. É uma espécie de moratória. É um acréscimo da vida espiritual. Você tem mais alguns meses de vida. Olha que interessante. Então, não é tão matemático a nossa desencarnação. Vamos encarnar naquele dia, naquele horário, naquele segundo. Não é bem assim. Porque nós podemos deixar a vida material dentro de um ambiente, dentro de condições em que podemos ter uma moratória de meses, anos, dependendo do bem que nós venhamos a fazer. Mas podemos também, dependendo do espírito, antecipar a nossa desencarnação. Nesse caso do Antônio, interessante, houve uma moratória, um acréscimo de mais 5 meses, para que ele possa resolver questões de natureza moral perante os seus entes queridos. Então, ele ganhou mais 5 meses. Então, é moratória. Mas pode existir o inverso, quando o espírito é rebelde. Um exemplo muito interessante está no livro Os Mensageiros, capítulo, acho que os servidores, uma coisa assim, esqueci o nome do capítulo, mas existe um capítulo no livro Os Mensageiros
em que se apresenta ali no ambiente, no Campo da Paz, administrado por Alfredo Ismalha, e André Luiz está acompanhando com a Aniceto, e eles vão até uma parte dessa colônia, Campo da Paz, que amparam os doentes mentais. E, ao chegar naquele ambiente ali, se apresenta uma senhora, e ela pergunta: Alfredo, eu posso voltar para o meu lar? Ela já está desencarnada, mas ela não sabe. Ela pensa que ali é um ambiente hospitalar. Eu posso voltar? E o Alfredo fala: não, essa não está ainda em condições, melhorando, a senhora vai voltar por lá sim. E depois de uma certa conversa, ela falou: eu preciso voltar para cuidar das minhas 2 filhas, porque o meu marido é muito difícil. Então, ela fez colocações ali estranhas. O André Luiz não entendeu, mas depois o Alfredo explicou. Escutem, meus amigos. Olha só a situação dessa senhora. Ela, na última encarnação, ela antecipara a desencarnação dela porque ela tinha o propósito de envenenar o marido, ia matar o marido. Então, a fim de evitar uma violação da lei divina através do homicídio, do assassinato, eles anteciparam a desencarnação dela, porque ela ia matar o marido pelo veneno. Então, alguns casos, por misericórdia divina, o mundo superior pode conceder moratório, um acréscimo de vida, em outros casos, pode antecipar a nossa desencarnação para evitarmos violações às leis divinas.